Nesta aula, você começa a estudar a pontuação. Entre os sinais de pontuação, há aqueles que indicam principalmente a presença da pausa, mas há também os que indicam, além da pausa, a melodia da frase. É o caso dos pontos de exclamação e interrogação. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a pontuação. Com certeza você já ouviu dizer em algum momento que o emprego da pontuação é subjetivo. De fato, muitas vezes é, mas isso não significa que não existam regras. E essas regras existem, devem ser respeitadas. E eu vou mostrar para você alguns casos hoje apenas de emprego da vírgula, em que nós devemos empregar a vírgula e por que devemos, e também alguns casos em que nós não podemos, em hipótese alguma, empregar a pontuação, a vírgula, tá? Então, é certo também você tentar se pautar, se nortear pela própria respiração quando lê um texto. Acontece que isso às vezes fica um pouco complicado, porque na verdade a leitura correta de um texto depende da pontuação desse texto já estar correta, não é? Bem, então o que importa para a gente agora é começar a estudar, é começar a ver os exemplos e sempre levando em conta o que você já aprendeu de análise sintática. Vai ser muito importante você usar os conhecimentos de análise sintática para compreender o emprego da vírgula. Eu começo mostrando a você algumas frases que não possuem vírgula. Nós vamos entender por que isso acontece. Veja. Então, nós temos alguns períodos e você vai observar com cuidado comigo. Temos aqui, todos pareciam amedrontados. Não houve necessidade de emprego de vírgula, porque nós temos aqui sujeito e verbo. Entre o sujeito e o verbo, jamais vamos empregar a vírgula. Isto é um erro que aparece muitas vezes em textos, em redações de alunos. Não numa frase como essa em que o sujeito é representado por uma única palavra, mas em geral quando o sujeito é mais longo, quando o sujeito é feito com muitos adjetivos, enfim, quando ele fica mais longo, as pessoas acabam colocando uma vírgula entre ele e o verbo. Errado. Jamais você vai colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Aqui é um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Entre o verbo e o predicativo, também não, tá? Nesse outro caso, o médico chegou ao local do acidente. O médico, aqui obviamente você não vai colocar uma vírgula entre o e o médico, mas ninguém faz isso nem por sonho. Mas vamos entender por quê. Porque o é adjunto adnominal e médico é núcleo. Então isso vale como regra. Entre o núcleo e os adjuntos adnominais você não emprega a pontuação. Tá? Então, isso acontece em outros casos aqui. Chegou ao local do acidente. Entre o ao e o local, entre o do e o acidente, entre do acidente e local, né? Você observa que não existe necessidade de pontuação. Toda a expressão ao local do acidente é adjunto adverbial. Entre o adjunto adverbial e o verbo chegar, também não apareceu a vírgula, não é? Então, você já sabe que não deve empregá-la, pelo menos quando a adjunto adverbial vem no final da frase. Isso é o que a gente chama de ordem direta, e já vamos estudar daqui a pouquinho. Aqui, vi uma estrela do céu. É um verbo transitivo, pede um complemento, que é uma estrela. Entre o verbo e o seu complemento verbal, objeto direto, não há também possibilidade de vírgula. A adjunto adverbial no final também prescinde de emprego da vírgula. Aqui, passaremos o domingo no sítio de meu avô. Aqui vários casos aparecem, não é? Entre o verbo e o seu complemento, o adjunto adverbial no final da frase e entre os adjuntos adnominais e o núcleo, né? Meu avô, de avô. Então, não aconteceu vírgula. Bem, para resumir isso para você, vou colocar na tela, então, por escrito, o que eu acabei de falar. Ou seja, quando é que não se usa a vírgula? Vamos anotar? Então, entre o sujeito e o verbo, isso aqui não pode esquecer na hora de escrever. Entre os adjuntos adnominais e o núcleo, e isso vale não só para o sujeito da frase, mas para qualquer sintagma nominal. Se você tiver com um objeto direto, um adjunto adverbial, enfim, que tem um núcleo substantivo e os seus adjuntos adnominais. Entre o verbo e seus complementos, você já sabe, complemento verbal é objeto direto, objeto indireto. Entre o verbo e o adjunto adverbial, desde que nós estejamos diante da ordem direta da frase. E será que você sabe o que vem a ser a ordem direta da frase? Muito simples, começando com o sujeito, depois o verbo, depois os complementos e depois os adjuntos adverbiais. Vamos anotar? Está aí no vídeo para você.
Então, vamos anotar isso. Primeira coisa é o sujeito, depois é o verbo, depois os objetos, direto e indireto, quando houver, depois os adjuntos adverbiais. Neste caso, se você mantiver esta ordem, você não precisa empregar vírgulas, a menos que haja algumas intercalações, termos intercalados que a gente vai ver depois. Mas, mantendo essa ordem da frase, você prescinde do emprego da vírgula. E isso é muito bom, porque quando você está lá redigindo, fazendo sua redação, você pode optar pela ordem direta, que é sempre mais clara e causa menos problemas na hora de pontuar, tá? Mas acredito que você esteja muito curioso para saber quando é que deve empregar com certeza a vírgula. E é isso que a gente começa a ver neste instante. Você vai empregar a vírgula basicamente em 3 situações. É mais do que isso, mas para começar, quando você faz inversões sintáticas, intercalações de termos ou omissão de algum termo, e a vírgula entra para substituir. Bem, vamos começar olhando as inversões sintáticas que pedem o emprego da vírgula. Veja. Então, nós temos aqui o adjunto adverbial, a primeira de todas elas, porque até agora há pouco nós estávamos vendo que o adjunto adverbial no final da frase não vinha separado por vírgula. Claro que não, no final da frase é ordem direta. Mas, quando nós fazemos a inversão sintática, ou seja, colocamos o adjunto adverbial no princípio do nosso período, ele pede uma vírgula. No sítio de meu avô, ou seja, neste lugar, não é? Aconteceu uma tragédia. Esta vírgula é obrigatória. Agora, esta frase aqui de baixo merece a nossa atenção. Hoje não li o jornal. Ora, hoje não é um adjunto adverbial? Claro que sim, o adjunto adverbial de tempo e está colocado no início da frase. Entretanto, não existe vírgula aqui. Por que será que isso acontece? Veja, o que você deve gravar é o seguinte: hoje é um advérbio. Além de ser um adjunto adverbial, a palavra é um advérbio. Lá no primeiro caso, não. Nós tínhamos um adjunto adverbial formado de um sintagma mais longo, né? Com preposição, com substantivo, com pronome, não é? Com locução adjetiva, uma porção de coisas. Aqui nós temos apenas o advérbio hoje, que é uma palavra muito curta. E no momento da leitura, nós emendamos. Hoje não li o jornal. Você não faz a pausa, hoje não li o jornal. Essa pausa não existe na nossa fala exatamente porque se trata de uma palavra só e muito curta. Isso acontece com os advérbios lá, ali, aqui, acolá. Eles então não vão pedir o emprego da vírgula. Tá? Então é também um pouquinho de questão de bom senso o emprego da vírgula no caso do adjunto adverbial. Tá certo? Então vamos ver o que mais que nós podemos inverter pedindo o emprego necessário, obrigatório da vírgula. O objeto direto. Veja. Agora, esse objeto direto anteposto pede vírgula em um determinado tipo de construção. Não é em qualquer tipo de construção. É nessa construção em que ele é pleonástico. E você se lembra bem disto, não é? A mesa nós a empurraremos. O verbo empurrar, transitivo direto, tem como objeto direto a mesa e também o pronome oblíquo a. Esse pronome oblíquo nós chamamos de objeto direto pleonástico, recordando, né, uma aula de análise sintática. Então, quando esse objeto direto, por razões de ênfase, vem antecedendo a frase inteira, quer dizer, vem no início do período, numa construção pleonástica, em que ele aparece na forma de pronome, ele deve ser separado por vírgula, tá? Isso é uma construção pleonástica, objeto direto anteposto em construção pleonástica, aquela que tem o pronome depois, tá? Bom, e vamos ainda colocar vírgula em mais algumas inversões. Por exemplo, quando você vai assinar um cheque, você já observou que a indicação de lugar nas datas já vem separada por vírgula. O cheque já traz a vírgula impressa, não é mesmo? Então vamos anotar isso também. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui São Paulo, 20 de novembro de 1986. Temos uma data, a indicação de local vem no início, separada por vírgula. E aqui equivale a um adjunto adverbial invertido, se você quiser, para facilitar a vida. Tá? Bom, a vírgula pode marcar também a inversão da oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial é como se fosse um adjunto adverbial. Vamos ver, então?
Então, ela aparece no princípio. Se chover muito, vírgula, não irei à casa de Paulo, adverbial condicional. E aqui, apesar de ter ido ao passeio, adverbial concessiva, vírgula, não se alegrou. Né? Então, o que você observa aqui é que, quando a oração subordinada adverbial está no início do período e não no fim, a vírgula é necessária, é obrigatória. Então, você vê que a oração subordinada adverbial, no início, vai pedir uma vírgula, no início do período. Tudo bem? Bem, então eu vou chamar agora um resumo para você anotar tudo isso que eu falei, tá bom? Olha lá. Resumo parcial, porque esse assunto continua na aula que vem. Então, vamos usar a vírgula para marcar a inversão do adjunto adverbial, quer dizer, adjunto adverbial, no início do período. O objeto direto e também o indireto, naquelas construções pleonásticas que eu mostrei. A indicação de lugar nas datas, e é só lembrar o cheque, não é? E as orações subordinadas adverbiais no início do período. Bem, além disso, nós colocamos também vírgulas para separar algumas das orações coordenadas, algumas delas, duas basicamente. A oração coordenada sindética adversativa e a explicativa. Veja comigo. Então, estão aqui, namorava Eufrásio, vírgula, entretanto não o amava. Então, a adversativa pede para ser separada por vírgula, tudo bem? Agora, venha que já é tarde. A explicativa também pede esta separação por vírgula, mesmo elas vindo depois, mesmo elas sendo a segunda oração do período. Uma observação importante aqui, muita gente põe vírgula após a conjunção entretanto. Errado, a vírgula não acontece após a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto. Ela acontece antes da conjunção, tá? Bem, importante ainda lembrar que as orações coordenadas aditivas, aquelas iniciadas pela conjunção e, não comportam essa pontuação, hein? Não existe vírgula antes do e, nada de colocar vírgula antes do e. Mas, será que essa regra tem exceção? Tem sim, tem duas exceções e eu mostro agora para você. Quando é que eu coloco vírgula antes da conjunção e? Em primeiro lugar, quando eu tenho um período cujas duas orações possuem sujeitos diferentes. Fabiola ouvia música e Jairo escrevia poemas. O sujeito da primeira é Fabiola, o sujeito da segunda é Jairo. Então, se os sujeitos são diferentes, existe vírgula antes da conjunção e. E o outro caso em que você coloca vírgula antes do e é para acentuar o polissindetismo, né? Ou o polissíndeto, se quiser, esta figura de linguagem que consiste na repetição enfática da conjunção. E chora, e grita, e esperneia, e atira a chupeta ao chão. Tá? Então, o polissíndeto está enfatizando as ações verbais. Como se dá essa repetição do e, você, para enfatizar essa construção sintática, usa a vírgula antes do e. São esses os únicos casos em que você pode usar a vírgula antes da conjunção e. Tudo bem? Aula que vem, mais pontuação para você.